E se a gente colocasse uma lenda no banco dos réus? É exatamente isso que vamos fazer hoje, e para isso vamos misturar dois universos que, olha, não poderiam ser mais diferentes. A grande questão é para onde vai a alma de um Jedi depois que morre. Para responder isso, vamos pegar um dos maiores heróis da cultura pop, Luke Skywalker, e colocar ele num julgamento teológico usando as leis do inferno de Dante. Sim, é isso mesmo. Beleza, então para começar, vamos entender as regras desse tribunal cósmico, né? Como é que isso vai funcionar? Olha só, a gente precisa meio que traduzir as leis de Star Wars para o universo moral de Dante. Então, nesse julgamento, vamos pensar na força como se fosse a graça divina. Só que tem um ponto aqui que é crucial. O Código Jedi busca a paz suprimindo as paixões, sabe? Ficar calmo, centrado. Já a virtude cristã é o oposto de passividade. Ela exige ação, exige amor, amor a Deus e ao próximo. Essa diferença vai ser fundamental para entender o caso todo. E antes de julgar o nosso réu, a gente precisa entender quais são as acusações. Quais são as leis do inferno? Então, o inferno de Dante não é um lugar bagunçado não, pelo contrário, é super organizado. Os pecados são divididos em 3 categorias e vão do mais leve para o mais grave. E o pior de todos é a fraude. Por quê? Porque ela usa a razão, aquilo que nos torna humanos, para enganar. É a traição da nossa maior dádiva. Ok, com as leis estabelecidas, vamos olhar para a vida do Luke. A gente pode dividir a história dele em 2 partes bem claras, né? A jornada do herói, a ascensão e depois a queda trágica. E é justamente o que ele faz, ou melhor, o que ele deixa de fazer durante o exílio, que vai ser o ponto central da acusação. Mas afinal, qual é o crime? Que pecado é tão grave a ponto de condenar um herói como ele? E aqui tá o pulo do gato. A acusação principal não é sobre aquele momento de raiva com o Ben Solo. Não, é sobre um estado, um apodrecimento espiritual que durou anos. O nome disso é assídia. E olha, não confunda com preguiça, tá? Não é preguiça de levantar do sofá. É um desespero espiritual profundo. É quando a pessoa fica tão amarga, tão de saco cheio do seu dever divino, que ela simplesmente desiste. Ela rejeita a graça, a responsabilidade. E as provas contra o Luke são bem fortes. Pensa bem, lá em Ashton, ele se fecha para a força de propósito. A força, que a gente está tratando aqui como a graça divina, ele ignora os pedidos de socorro da própria irmã, enquanto a Primeira Ordem está destruindo tudo. Isso vai além de uma depressão. É uma rejeição ativa do seu papel no universo. É a assídia em sua forma mais pura. Bom, com as provas na mesa, chegou a hora. O tribunal está pronto para dar o veredito e a sentença. E o veredito é culpado. Luke Skywalker está condenado ao 5º círculo do inferno. E olha que incrível, como um verso de séculos atrás parece que foi escrito para ele. Dante descreve as almas nesse círculo dizendo que elas foram sombrias no ar doce que se alegra com o sol. Pensa no Luke, um herói nascido sob 2 sóis, vivendo nesse ar doce que deixou a escuridão de dentro, essa fumaça indolente, arrastar ele para a lama. É a descrição perfeita da assídia. A punição no inferno de Dante segue uma lógica de justiça poética, o famoso contrapasso. Basicamente, o castigo é uma versão eterna do próprio pecado. E pro Luke isso seria terrível. Ele que escolheu se submergir, se esconder da galáxia, ficaria literalmente submerso na lama para sempre. Ele que escolheu o silêncio e a inação, ficaria paralisado, com a boca cheia de lodo, incapaz de agir ou falar. E o pior, preso num loop eterno, revivendo mentalmente sua maior falha, sentindo a dor de todos, mas sem poder fazer absolutamente nada. Mas, calma. O caso ainda não acabou. A defesa tem um último recurso, um apelo final. E o argumento da defesa é poderoso. Aquele último ato do Luke em Crate, aquele sacrifício puro por todo mundo, será que isso não conta como um arrependimento perfeito? Um ato tão grandioso de esperança e amor que poderia, quem sabe, anular a sentença? A questão que fica é essa. Um único momento de luz consegue apagar anos de escuridão e desespero? Se esse apelo for aceito, o Luke não iria direto para o paraíso, não. Ele iria para o purgatório. Lá, para purgar a alma da assídia, daquela inércia toda, ele teria que fazer uma coisa: correr. Correr sem parar, para compensar todo o tempo que ficou parado, todo o dever que negligenciou. Seria a ação incansável para pagar pela inação. No fim das contas, todo esse exercício, esse julgamento teológico, nos deixa com uma pergunta gigante sobre redenção. Será que um ato final de esperança é suficiente para superar anos de desespero? Fica a reflexão.
Porque, como a gente aprendeu, na misteriosa economia da força, talvez ninguém realmente se vá para sempre.